O EngieCast voltou e nesse primeiro episódio da segunda temporada do EngieCast, que é o podcast da engenharia, nós vamos receber aqui Mariângela Hungria, que é o Nobel de Agricultura. Lembrando que o EngieCast é um podcast realizado pela FICENG, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o patrocínio da Mútua. Siga as nossas redes sociais. No episódio de hoje, nós conversaremos com Mariângela Hungria, engenheira agrônoma e cientista da Embrapa Soja, que ganhou o Prêmio Mundial de Alimentação, reconhecido como Nobel de Agricultura. O prêmio foi criado pelo Nobel da Paz Norman Borlaug, pai da Revolução Verde. Mariângela foi reconhecida pelo desenvolvimento de tecnologias inovadoras em microbiologia do solo. Seus estudos propõem a substituição do uso de produtos químicos por produtos biológicos na agricultura. A estimativa é que suas tecnologias tenham sido usadas em mais de 40 milhões de hectares no Brasil, economizando em custos de insumos aos agricultores até 25 bilhões de dólares por ano e evitando mais de 230 milhões de toneladas de emissões equivalentes a CO2 por ano. Com uma vida dedicada à microbiologia, Mariângela possui graduação em Engenharia Agronômica pela Exalc na USP e também tem mestrado em Solos e Nutrições de Plantas, doutorado em Ciência do Solo e pós-doutorado em 3 universidades, Cornell University, University of California Davis e Universidade de Sevilha. É pesquisadora da Embrapa desde 1982, inicialmente na Embrapa Agrobiologia Enceropédica no Rio de Janeiro e desde 1991 na Embrapa Soja em Londrina, no Paraná. Também recebemos Simone Bahia, que é engenheira química, especialista em hidrogeologia e mestre em geociências, diretora da Mulher da FICENG, foi da diretoria do Sindicato dos Engenheiros no Espírito Santo, onde atuou como negociadora. No CREA Espírito Santo, foi conselheira por 2 mandatos consecutivos, sendo a primeira coordenadora da Câmara Especializada de Engenharia, Química, Geologia e Minas no estado. Trabalhou em empresas de petróleo e gás no Espírito Santo, na Prefeitura Municipal de Vitória, no IBAMA e como professora dos cursos técnico e superior do IFES. Foi pesquisadora do Museu Paraense Emílio Goeldi, é perita e avaliadora registrada no IBAP do Espírito Santo, trabalhou como assessora da presidência do Confea e atualmente é vice-presidente das Américas da Uniglobal PIM. Bem-vindas e muito obrigada por participarem do primeiro episódio da segunda temporada do nosso EngieCast. Fiquei muito feliz de estar aqui, né? As engenheiras, né, Simone? Com muito orgulho, né? Com certeza. Bem, Muito obrigada. Agora, então, eu vou passar para Simone Bahia fazer uma breve abertura e a gente dá início à nossa entrevista. bom dia a todas as pessoas que estão nos vendo ao vivo, as que vão ver posteriormente. Bem, a gente sempre fala aqui, né, que todas as nossas construções, elas são coletivas, né? Tanto que nós temos na FICENG o Coletivo de Mulheres da FICENG, que tem 17 anos e é um coletivo que discute as políticas para as mulheres, trata de combater as violências e, principalmente, traz os empoderamentos. E nada mais empoderado do que trazer uma mulher que ganhou o Prêmio Nobel de Agricultura. Dentro dessa nossa perspectiva de gênero, né, a gente sempre pensou em sensibilizar as pessoas para a nossa profissão, sensibilizar para as engenheiras, para as geocientistas, ou seja, para as ciências como um todo, sensibilizar a sociedade de que nós somos, estamos na sociedade, nós contribuímos e nós fazemos um trabalho excelente. E nada mais importante do que visibilizar isso, né? Nós temos os quadrinhos da engenheira Eugênia, que são uma produção da FICENG, né, pelo coletivo de mulheres, e esses quadrinhos sempre trazem as violências contra as mulheres, o combate, e também traz esses momentos como o de hoje, que mostra uma mulher empoderada, né, uma mulher que vai nos mostrar a respeito da sua carreira, que vai nos falar da sua pesquisa, uma pesquisa que é totalmente inovadora, né, não só por ter ganhado o Prêmio Nobel, mas por trazer
toda essa parte de biogeoquímica, a parte de sustentabilidade, inclusive uma área que historicamente sempre usou defensivos químicos. Então, é uma honra, um prazer estar com você hoje. Então, seja bem-vinda. E uma coisa que a gente tem na nossa cartilha, que eu vou repetir agora, né? É uma ciranda, né, companheira? Eu ando sozinha eu ando bem, mas com você eu ando melhor. Então, vamos andar hoje com você. Obrigada. Obrigada, Simone. Bem-vinda, Mariângela. Em primeiro lugar, parabéns por essa conquista, que é uma conquista aí para todo o povo brasileiro. E aí eu queria iniciar para você contar um pouco sobre a sua pesquisa e como foi essa trajetória. Então, é uma coisa de vocação, sabe? Porque desde criança que eu me lembro que eu era apaixonada por entender as coisas, pela natureza, por tudo. Eu tinha, sabe, achava cientistas assim incríveis. E eu tive muita sorte que eu tive uma avó, sabe, meio mágica, que era professora de ciências, e ela tinha muita paciência e viu que eu gostava disso, e daí me explicava as coisas, fazia experiência comigo no fundo do quintal. E quando eu tinha 8 anos, ela me emprestou o livro dela, acabou me dando o livro dela, que era de vida de microbiologistas. E aquele dia, no dia seguinte, eu falei, vó, quero ser microbiologista. Mas eu não quero nada dessa área médica, porque eu me sentia também muito triste de ver pessoas, quando eu via pessoas com fome, falava, eu quero alguma coisa de produção de alimentos. Então, foi que, primeiro, né, eu quero destacar muito aqui o lado mulher, né, o lado mulher aqui. Isso aconteceu numa cidade do interior de São Paulo, né, hoje eu tenho 67 anos. Quando eu era criança, a mulher era realmente aquela coisa que tinha que casar, tal, não se falava muito, podia ter uma profissão, mas uma profissão, imagina, engenheira, agrônoma, jamais, isso era meio impensável, no máximo ali uma professora, como era minha avó, como era a minha mãe, né? Não, ou ser mesmo só dona de casa. Então, você ter uma menina que gostava de ciências, que queria estudar, adorava matemática, já não era muito bem visto. E uma menina que indagava, que questionava professores, menos ainda. Tanto que eu era muito frustrada, eu estudava no colégio de freiras, porque eu gostava muito de tirar nota 100, né? Então eu tinha 100 em tudo e nunca conseguia o 100 no comportamento, era só 80. Por quê? Porque era uma menina que perguntava, mas por que isso? Como isso funciona? Isso naquele tempo, as meninas não era permitido nem perguntar muito, não era considerado que você era educada, de bom tom. Daí eu fui seguir a minha vocação, né? E falei, não, a carreira que eu tenho que seguir é engenharia agronômica. O que eu acho que é uma profissão fantástica. Por quê? Porque eu adorava as matemáticas, as ciências exatas, e adorava a parte das ciências biológicas. Então, pessoalmente, eu acho a engenharia agronômica perfeita, porque ela une as duas coisas. Só que também, mais uma vez, era uma época extremamente masculina, machista na faculdade, e eu ainda por cima querendo estudar biológicos, sendo que a gente estava vivendo o apogeu da Revolução Verde, que era de uso de químicos para aumentar a produtividade das culturas. Então, mulher ali, né, numa profissão que não era para mulheres, ainda queria trabalhar com biológicos, que era contra o status quo, né, da agronomia. Para piorar a situação, ainda fiquei grávida de acidente no segundo ano da faculdade, e depois tive uma filha necessidades especiais. Nossa, era o pacote do improvável, sabe? Então, todo mundo falou para mim, não, você não vai dar certo, e sua profissão aí é horrível, você tem que ir para os químicos, porque senão você não tem futuro nenhum. E eu acho que e a vida inteira eu dediquei aos biológicos, depois nós podemos falar mais detalhado sobre isso, mas o que eu quero falar é que a vida disse tantos nãos, 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 e eu acho que esse prêmio foi muito por
resistência, resiliência e perseverança. Porque eu falei assim, não, eu realmente acredito que a gente possa ter uma agricultura produtiva usando muitos biológicos. E eu nunca desviei 1 centímetro disso que eu acreditava, que eu tracei para a minha vida. Então, hoje, 40 anos depois, né, de carreira, receber isso, que é considerado Nobel da Agricultura, aqui do interior do Paraná, eu até fugi dos grandes centros, porque eu queria vir para um local onde realmente a agricultura acontecesse, para esse prêmio. Nossa, eu me sinto, não, ainda não posso acreditar, e estou muito feliz, porque acho que é muito bom para a minha empresa, Embrapa, para o Brasil e para nós mulheres. Muito obrigada, Maria Ângela. E falando nessa questão das mulheres, a gente sabe o quanto a engenharia é predominantemente masculina, né, das dificuldades. Mas aqui, apurando um pouco da sua história, eu vi que você teve uma relação ali bem próxima de mentoria com Joana Doberheim, indicada ao Prêmio Nobel de Química, que teria completado 100 anos ano passado. Conta pra gente um pouco dessa história. Então, a doutora Joana era assim, era mulher que, né, eu falei, a área de biológicas na agricultura era muito incipiente. Eu fiz graduação e mestrado na Exalc, e essa mulher era o top do Brasil, né? E daí eu falei, então é com ela que eu tenho que ir lá aprender e estudar. E ela me convidou, eu fui fazer doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a tese desenvolvida no centro que ela criou, que é hoje a Embrapa Agrobiologia, e que são ligados e conectados, né? E daí essa mulher realmente foi a minha mentora, ela que me ensinou a ser uma cientista, a ver resultados como uma cientista, a fazer ensaios como uma cientista. Ela era uma mulher muito à frente do tempo dela, e eu acho que também ela, como aqui eu quero destacar muito a parte de mulher, ela era engenheira agrônoma também, veio da antiga República Tcheca, mas logo fez questão de se naturalizar brasileira e falava sempre que era brasileira. Então, ela era uma mulher à frente do tempo dela como cientista, era uma gestora que lutava por recursos para conseguir desenvolver aquilo que ela acreditava para o grupo dela, né? Ela punha a pastinha debaixo do braço e ia de porta em porta pedindo dinheiro. E como mulher, eu quero falar que eu acho que ela também foi uma pioneira e uma mulher à frente do seu tempo. Em que sentido? Depois que eu estava 8 meses trabalhando lá, fazendo o doutorado, ela me chamou e falou, olha, eu ganhei aqui uma vaga, que tem um pesquisador indo embora, e eu quero contratar você. Não tinha concurso naquela época. E daí eu falei assim, mas eu, doutora Joana, eu cheguei aqui faz 8 meses, a senhora tem gente 2, 3, 4 anos esperando para ser contratada. Ela falou, não, vai ser você ou não vai ser ninguém. Então, o que foi fabuloso nessa mulher? Porque se fosse outra pessoa, certamente seria um não para mim, porque mais uma vez, eu era improvável. Veja só, eu estava lá fazendo o doutorado, tinha 2 filhas, uma com necessidades especiais, e não tinha nenhum parente por perto, e era uma mulher, né? Doutora Joana não viu nenhuma dessas limitações em mim. Ela viu o amor que eu tinha pela ciência e que realmente eu me dedicava muito àquilo. E então é muito triste que passados quase 45 anos disso, hoje eu ainda vejo muito preconceito em relação às mulheres, sabe? E o que mais dói quando eu vejo é de uma mulher em relação a outra mulher. Então nós
temos que eliminar isso, porque as pessoas falavam muito disso. Nossa, você nunca vai dar conta, tem filha doente, vai ter que levar ao médico. Eu ouvia muito disso, e não foi, entende? Eu fui conseguir, acho que pelo contrário, as dificuldades que eu só cheguei onde cheguei por causa das dificuldades que eu tive, que me fizeram realmente tentar compensar em frentes que foram importantes. Então, queria dizer que a doutora Joana não foi só uma pioneira na ciência, mas foi uma pioneira em considerar mulheres competentes. E eu nunca ouvi a doutora Joana, no tempo que eu convivi com ela, falar um A de ser limitante, uma mulher que está grávida, ou uma mulher que tem que levar um filho ao médico. Viva Joana e todas as mulheres na engenharia. E aí você mencionando nessa história que a própria Joana, né, saía em busca de recursos. Queria que você falasse da importância dos investimentos em uma empresa pública, na ciência, na pesquisa, na tecnologia. Então, esse prêmio, que nem eu falo, na hora que eu subi, sobem muitas pessoas, instituições. E, por exemplo, sobe a Embrapa, entende? Meu primeiro e único emprego, uma empresa pública, cuja função é retorno à sociedade, aquilo que a sociedade investe nela. Então, eu estou ganhando por sustentabilidade, né, uma técnica de usar biológicos que permitem altos rendimentos, substituindo total ou parcialmente os químicos e trazendo economia absurda de dólares, mitigação na emissão de gases de efeito estufa, a saúde do solo, benefícios para o agricultor, mas isso é resultado do quê? É resultado de 4 décadas que a minha empresa pública acreditou numa época que ninguém praticamente acreditava. Ela investiu 4 décadas de pesquisa. Nós fizemos muitas entregas nessas 4 décadas. O Brasil hoje é líder no uso de biológicos na agricultura, mas porque uma empresa pública investiu nisso. Do mesmo modo, várias tecnologias fantásticas nas quais nós somos líderes, como plantio direto no Brasil, ou extremamente criativos, né, em sistemas como integração lavoura-pecuária, tudo isso veio de dinheiro público em empresa pública, porque as empresas privadas, elas visam lucro de pesquisas de curto prazo, que podem ser vendidas, e nós, empresa pública, não. Então, é um absurdo, né? Todo mundo que eu falo, não acredito, mas é verdade. E aí muita gente, sai sempre nos jornais aí, a Embrapa é uma empresa deficitária, ela dá prejuízo. Por quê? Porque a gente não vende nada, nós não temos lucro, entendeu? Agora, nós temos, por exemplo, uma ferramenta excepcional que é chamada balanço social, que a gente calcula todo ano, e que nesse último balanço social do ano passado mostrou que cada R$ 1 investido na Embrapa retorna R$ 25 para a sociedade. Então, investir em pesquisa pública dá muito retorno à sociedade. Agora, fazer pesquisa no Brasil, e eu já trabalhei no exterior, e trabalho com vários grupos, por favor, viu? É um sacerdócio. Eu falo que a gente não faz pesquisa, faz milagre, porque fazer o que a gente faz com o dinheiro que dão é muita inconstância, instabilidade, é ir lá e correr atrás e não ter. Então, se a gente tivesse uma estabilidade de financiamento, nossas entregas seriam 1000 vezes maior. Investir em ciência traz retorno à sociedade, tá? Hoje nós somos, quando eu era criança, na década de 1960, a gente era importador de alimentos. Hoje nós somos os maiores produtores e exportadores de várias culturas. Hoje a gente vai no supermercado, encontra frango. No meu tempo de criança só tinha frango no domingo do rapaz que vinha com frango pendurado numa vara vender. Hoje a gente vai lá e escolhe pedaço de frango que quer comer. A gente tem arroz, feijão em abundância. Então,
Isso, quem é mais velho, né, que nem eu, viu essa diferença, sabe? Talvez os novos achem que sempre foi assim, que você vai no supermercado, numa feira, você acha de tudo. Não, isso tudo foi resultado de muito investimento em pesquisa que nos permitiu hoje produção de carnes, verduras, legumes, grãos, numa abundância e numa variedade bastante grande. Muito obrigada. Quero aqui lembrar que estamos ao vivo. Quem quiser pode enviar perguntas. Aqui no nosso chat já temos a participação de Paulo Bubac, Valéria Nascimento, Roseane Maria. Muito obrigada pela audiência. E quem quiser pode enviar a sua pergunta. E Maria Ângela, você falando assim especificamente da sua pesquisa, como vai se dar então os benefícios da sua pesquisa para o agricultor, para esse dia a dia e também para a produção de alimentos? Olha, esses são vários lançamentos que nós fizemos, né, vários micro-organismos, várias tecnologias de aplicação desses micro-organismos, e temos, lançamos para soja, para milho, para trigo, agora quero terminar minha carreira, estou trabalhando muito com pastagens de gramíneas, e o que que isso dá? Aquilo que o que que foi o diferencial? Quando eu tive que deixar lá, porque eu fui contratada lá, trabalhava com a doutora Joana Doberainer, mas após 10 anos lá, surgiu de novo o lado mulher-mãe, né? Tinha dificuldades de escolas e de tratamento para minha filha especial. Então eu tive que vir para me transferir e escolhi vir para Londrina, né? Então foi uma coisa que dessa vez a mãe tem que ser mais importante com a pesquisadora, mas foi muito importante, porque daí eu comecei meu grupo de pesquisa, onde eu tinha liberdade de fazer aquilo que eu realmente acreditava e achava que era o mais importante. E para mim o mais importante era assim: eu quero trabalhar com biológicos, com os micro-organismos, mas eu não quero pensar naquela coisa pequena, de um orgânico, de um familiar. Não, eu quero assim topo de produtividade. Porque eu só vou trabalhar quando tiver certeza que eu estou no máximo de produtividade, porque daí vai funcionar para todo mundo. Eu não quero só para o pequeno, eu quero do pequeno ao grande. Então, essa foi uma visão diferente que não tinha no Brasil, que era o ter top. E esse top que a gente conseguiu, ele lançou para soja, milho, trigo, feijão, arroz, agora, como eu falei, pastagens, o que que ele permite? Ele permite uma substituição total, como é no caso da soja, como pode ser no caso do feijão, ou parcial, como é o caso das gramíneas, como milho, trigo, de fertilizantes, no meu caso, os fertilizantes químicos à base de nitrogênio, que são extremamente caros, né? Nós importamos, pagamos em dólar, são caros porque exige muita energia para a síntese desses fertilizantes e são os mais poluentes. Isso, para ter uma ideia, só na cultura da soja, que a gente substitui 100%, a estimativa no ano passado, pegando a última safra, foi que deixando de comprar fertilizantes nitrogenados, que a gente não precisa aplicar na soja, o país economizou 25 bilhões de dólares. E muito importante, não colocando esse nitrogênio na soja, a gente deixou de emitir 230 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso, né, macro, assim, para o país. Para o agricultor, vou dar um exemplo aqui. A gente tem uma parceria muito legal aqui no Paraná, da Embrapa Soja com a extensão agropecuária, era a Emater, agora é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, já são 7 anos. E nós atendemos mais de 5.000 agricultores, com unidade técnica de referência, mostrando o benefício de colocar ou não
os micro-organismos, e quando a gente fez uma análise de 5 desses 7 anos, os primeiros 5 anos, a gente teve que eram agricultores de no máximo 50 hectares, o Paraná não tem grandes agricultores, são pequenos ou médios, 50 hectares realmente é mais até pequeno agricultor. Eles ganhavam colocando os produtos biológicos, não só substituindo o fertilizante, como aumentando o rendimento da cultura, porque realmente conseguiram aumentar o rendimento da cultura, uma economia média de $111 por hectare, só na cultura da soja. Então, $111 numa cultura que eles levam 4 meses para produzir e que é aquilo que dá uma capitalização para ele, por hectare, nossa, é um ganho muito importante para esse pequeno agricultor. É o que realmente vai permitir para ele ter um certo lucro, para ele poder trocar um equipamento, botar uma internet para a família, para o filho não querer ir para a cidade grande e assim por diante. E uma das pessoas que foram agraciadas por esse mesmo prêmio foi um brasileiro, o presidente Lula, justamente pelo trabalho de combate à fome. E você acha de que forma a agronomia, a ciência, a pesquisa podem contribuir para o combate à fome e à insegurança alimentar também? Então, eu também sou membro da Academia Brasileira de Ciências e estou na diretoria, né? Tá na antiga e agora na nova diretoria. E automaticamente, quando você é engenheiro agrônomo, a presidente Helena Nader, que é uma outra mulher fantástica, primeira vez que é uma mulher presidente da academia, né, em mais de 100 anos, apesar de ter lá mulheres brilhantes, como era a própria Joana Doberain, eram sempre homens. Então, ela é a primeira, é uma mulher brilhante. Não é engenheira, né, mas é uma pessoa excepcional. E ela automaticamente vem engenheira agrônoma falar, você vai ser responsável pelo grupo de trabalho de segurança alimentar. E para mim foi muito interessante, porque, que nem eu falei, até minha vocação lá de criança, eu fui para agronomia, que eu queria produzir alimentos, porque eu não queria ver ninguém passando fome. Mas foi justamente também nessa época que surgiu o dado, né, da minha própria empresa, de que o Brasil produzia para alimentar 800 milhões de pessoas no mundo, agora já é mais de 1 bilhão o que nós produzimos. Mas era pandemia e eu saía na rua e a gente via muita gente passando fome. Eu falava, nossa, como é que pode, né, esse paradigma aí, não casa, né, não pode ser isso aí. Então, agora, diminuiu o número de pessoas, né, programas sociais voltaram a ser conduzidos e várias restrições terminaram, mas nós ainda temos milhões de pessoas passando fome. E eu fui estudar isso, passei 3, 4 meses estudando muito, conhecendo os melhores especialistas, e até daí a gente escreveu eu tive a oportunidade de organizar esse livro, ele está disponível de graça lá no site da Academia Brasileira de Ciências, é só digitar Academia Brasileira de Ciência e pegar o link dele, e foi muito interessante, porque o que eu aprendi vendo esse livro? Que realmente, tipo, produção de alimentos para a segurança alimentar nossa, dos brasileiros, é tipo 30%, entendeu? São todas as ciências, são todos os setores que têm que agir. Que começa lá na economia, nas ciências econômicas, para definir qual é o preço de uma cesta básica mínima para manter uma família, porque daí os programas sociais precisam utilizar esses valores corretos para poder implementar os programas sociais, passando pela própria produção dos alimentos e indo para essa nova visão que nós temos, que é de estudar nutricionalmente os alimentos. Nós não precisamos só comer, nós precisamos comer com qualidade. Precisamos educar a nova geração para essa alimentação que nós queremos, para construir uma nova geração, comunicar o que a ciência faz. Desculpa, enfim, ela exige
multidisciplinaridade para ser resolvida e exige o envolvimento de todos os setores, o setor público, o setor privado e o terceiro setor. Somente assim a gente vai realmente ter a soberania nacional de segurança alimentar e nutricional, e acho que até eu, pelo menos, quero trabalhar até o último dia da minha vida, porque enquanto eu tiver um brasileiro passando fome num dos maiores produtores de alimentos do mundo, a gente está fazendo alguma coisa errada. Angela, muito bom. E como você falou que quer continuar, né, nessa trajetória para enfrentar a insegurança alimentar, a fome e o nutricídio, você mencionou também que agora a sua nova pesquisa é sobre pastagens. Fala um pouco sobre essa pesquisa para a gente. Então, eu quero terminar minha vida com pastagens, por quê? Porque a área que a gente tem com pastagens no Brasil, ela equivale a mais do que o dobro da área com todas as culturas que nós temos. E, infelizmente, 60% a 70% estão em estágio de degradação. Isso veio de políticas muito erradas, aquela coisa de derrubar as florestas, aproveitar madeira, daí entrar com pastagem, depois abandonar a pastagem, porque lá e bota lá um gado que o que vier é lucro. E o que a gente tem? A gente tem, e no nosso caso, aplicando biológicos, vamos recuperar essas áreas. Se a gente recuperar metade dessas áreas e fortalecer as remanescentes, nós vamos poder mais do que dobrar o número de cabeças de gados nessas áreas recuperadas, tá? E vão poder liberar áreas para agricultura. De modo que, se a gente trabalhar nessas áreas, a gente pode dobrar, triplicar toda a produção que nós temos no Brasil sem ter que derrubar uma árvore. E essas áreas degradadas estão já totalmente sem vida no solo, então a gente tem visto que o uso de micro-organismos não só está permitindo aumentar a produção de biomassa de forragem e a qualidade dessas forragens, quer dizer, o gado vai ter mais alimento e alimento de melhor qualidade, como está melhorando toda a vida do solo. Então, eu acho que, como engenheira agrônoma, né, que eu sempre falo que a gente devia, os médicos não fazem lá um juramento, eu sempre falo, a gente tinha que fazer um juramento, que a gente ia proteger, a natureza, ia ter produção sustentável e tudo isso. Então, como engenheira agrônoma, terminar a carreira tentando resolver aquele que é o pior problema ambiental que nós temos hoje no Brasil e o pior problema que nós temos na agropecuária do Brasil, é nisso que eu quero terminar a vida. Floresta de pé com a engenharia e a agronomia. E chegou a hora do nosso quadro Engenharia Também é Cultura, em que a gente faz algumas indicações culturais. E aí eu quero saber de você, Mariângela, o que você indica? Olha, eu sou 8 ou 80, então eu gosto muito de biografias, porque eu sei que aquilo aconteceu, sabe? E gosto de todo tipo de biografia. E aqui, em relação ao Brasil, por exemplo, o Paulo Ressuti, eu li tudo dele, sabe? Dom Pedro I, II, Princesa Leopoldina, amei, Domitila. Então, eu gosto muito disso. Por quê? Eu leio aquilo e falo, não, isso é verdade. Isso desde criança. Porque minha avó também me deu a vida de Marie Curie. Daí que eu decidi que eu queria ser cientista mesmo, sabe? Fiquei apaixonada lá. E gosto do 80, que é o totalmente fantástico, sabe? Então eu amo Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, infelizmente, né, os dois faleceram não muito recentemente. E aqui no Brasil, agora como novo, né, estou gostando muito do Itamar, né, Vieira, que já ganhou no doutorado, porque ele também vai nessa linha dos 80, do fantástico, né? E para você, Simone, você tem alguma dica cultural para dar aqui para os nossos telespectadores? Eu vou só lembrar, né, de uma dica cultural, lembrar do filme Que Horas Ela Volta,
porque aquele filme realmente retrata o Brasil, os Brasis que existem. Então, a gente sempre vai ter que recordar esses filmes. Já tem um tempo, mas é bom sempre recordar. E Simone, quero aproveitar aqui e quero te perguntar, quais são as mulheres que te inspiram? Quem são elas? Nossa, eu tenho tantas mulheres inspiradoras, graças a Deus, porque o Brasil está cheio de mulheres inspiradoras. Mas algumas, assim, que são do nosso meio, né, do nosso meio sindical, me inspiram demais, como a Elizabeth Marinho, né, a Beta, que já tem mais de 80 anos e está aí ainda lutando, né, foi muito tempo do sindicato, foi a primeira mulher a se formar em engenharia civil, engenharia na Paraíba, e tem todo o histórico de luta. Eu vou falar da Beta, não, temos a Alméria Carniato, nós temos muitas mulheres eu tenho na minha vida que me ajudaram, que foram diferenciais, e eu tenho que citar essas que estão no nosso meio sindical, que não vão estar em algum momento conhecidas pelo Brasil, mas é necessário que a gente lembre de toda a luta, porque, por exemplo, sem Alméria, sem Beta, sem Zezé aí do Rio, a gente não teria esse coletivo de mulheres resistentes. Talvez não estivéssemos fazendo esse podcast hoje, porque elas foram pioneiras dentro do sindicalismo, né? E elas sempre tiveram essa política, né, de avançar para superar, né? Então, e para a gente fazer alguma coisa melhor. E é muito bom a gente lembrar dessas mulheres. Tem muitas outras, e elas sabem que são minha inspiração, mas eu não vou citá-las aqui, porque senão a gente vai estar o dia todo falando, mas essas duas aí tocam o coração da gente forte. E para você, Mariângela, quem são as mulheres que te inspiram? Olha, eu vou responder diferente. Não, que nem eu falei, tinha minha avó, né, a doutora Joana, foram mulheres que me inspiraram muito. Mas eu vou falar que nesse prêmio que eu vou receber, o que eu vou mencionar muito é o tipo uma homenagem, que eu tenho falado muito, uma homenagem às mulheres. As mulheres no campo da segurança alimentar. Porque, ainda mais uma vez, né, fazendo a propaganda desse livro aqui também, né, eu aprendi muito sobre mulheres e nossa invisibilidade na segurança alimentar e na própria agricultura. As mulheres são fundamentais, elas, se não fossem as mulheres, nós estaríamos numa situação muito pior, tá, com muito mais milhões de pessoas, mas são atividades que às vezes elas não são valorizadas. Por exemplo, a agricultura familiar, muitas mulheres trabalhando na agricultura familiar, e a agricultura familiar é aquela que põe 60%, 70% daquilo que a gente come na nossa mesa. As mulheres lá guardando as melhores sementes para a safra seguinte, as hortas domésticas e comunitárias, aquelas plantas medicinais, sabe? O chazinho que nossas avós faziam para a gente e que passou da avó dela, da avó dela, da avó dela, entende? Tudo esse conhecimento tradicional, o próprio fazer a alimentação, que depois que você vai estudar, você vê assim, nossa, mas essa pessoa que cozinhava, cozinheira, ela nunca estudou, como que ela sabia que preparando esse alimento preservava melhor nutricionalmente do que preparando daquele jeito. Então, todos esses saberes de mulheres, e que uma mulher sempre preparando a comida do melhor modo nutricional possível, até ir para a parte de ser engenheira agrônoma, que vai dar lá, conduzir a sua própria propriedade, ou vai dar uma assistência a uma extensão rural, ou a própria pesquisa. Então, a cadeia que se preocupa com a segurança alimentar e hoje na segurança alimentar é muito feminina e nós devemos muito a elas e nós pouco agradecemos. Quem lembra, por exemplo, quem que se lembra de lá no final do ano e agradecer a merendeira na cozinha da criança, que eu tenho certeza que aquela mulher se vira nos 30 para tentar fazer alguma coisa que as crianças comam e que seja nutricionalmente o melhor para elas. Então, temos que valorizar as mulheres na agricultura e na segurança alimentar do Brasil. Obrigada, Mariângela. Quero registrar a presença aqui de Arruda Júnior, que é engenheiro da Conab, e ele deixa um recado para vocês.
Parabéns para essas mulheres potentes e competentes. Excelente diálogo. E a gente vai caminhando aqui para o nosso encerramento, mas antes disso, eu queria que vocês duas, Mariângela e Simone, se pudessem dar um conselho para uma jovem engenheira ou estudante, o que vocês falariam para ela? Bem, eu começando ia falar assim, olha, eu sempre fui considerado o improvável do improvável, que nunca ia dar certo na vida, tá? Então, se vocês ouvirem não, se vocês vão ouvir muitos nãos, simplesmente levantem a cabeça e sigam na frente. Vocês podem ser o que vocês quiserem, não existe nenhuma limitação para isso. E se te falarem não, simplesmente desprezem. Mas muito importante, vocês escolham aquilo que o coração de vocês, que a vocação de vocês indicar. Porque essa era outra coisa. Se eu fosse seguir o que falaram que eu deveria seguir, que ia dar certo, eu também não teria chegado onde chegou e seria uma pessoa infeliz. Então, sigam seu coração, sigam sua vocação e não liguem para nãos que vocês possam vir a ouvir. Nossa, Simone. você falou uma frase que sempre marcou a minha vida, né? Você pode ser o que você quiser. Eu diria a mesma coisa para as meninas e eu lembraria que não é só fazer com, é fazer junto, né? É fazer para alguém, é fazer junto e não desistir nunca, porque realmente a gente pode ser o que a gente quiser, independente da nossa origem, independente da nossa história. É doído, é difícil, mas pode ser superado. Mariângela está aí para nos mostrar isso. Obrigada. Quero passar para as considerações finais de você, Mariângela, para falar um pouco dessa expectativa, quando vai ser o prêmio e para encerrar aqui também o nosso programa, por favor. Então, vai ser dia 23 de outubro, lá nos Estados Unidos, em Des Moines, que é no Iowa. É uma cerimônia lindíssima, porque não existe a categoria Nobel, agricultura, produção de alimentos, no Nobel. E, na verdade, então, foi um engenheiro agrônomo, o Norman Borlaug, que ganhou o prêmio Nobel da paz, né, por revolucionar a produção de alimentos, na época era com químicos e melhoramento, e daí ele resolveu criar essa fundação e dar esse prêmio nessa categoria que ele julgava que era a mais importante de todos, que era agricultura, produção de alimentos, segurança alimentar. Então, conforme eu falei, eu vou estar lá, mas não é Mariângela Hungria, é Embrapa, são as mulheres, é a pesquisa brasileira, é mostrar que o Brasil tem, sim, que a grande maioria é muito preocupada com sustentabilidade na agricultura. E você, Simone? Não, agradeço, né, Mariângela, e você, Camila, essa oportunidade de te ouvir um pouco, de saber da tua história, de entender que realmente é possível superar. É importantíssimo para as nossas meninas, para as nossas mulheres, verem que é possível. É importante se ver uma mulher aí superando todas as dificuldades que você contou. Eu te agradeço muito por participar, né, desse projeto aqui com a gente, esse projeto da FICENGE, que com certeza no futuro nós estaremos juntas aí em outras atividades. Mariângela, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a todas vocês. Eu quero lembrar que o livro que Mariângela citou aqui, PDF, nós vamos disponibilizar também no site da FICENGE, www.ficenge.org.br, e assim como as histórias em quadrinhos da engenheira Eugênia, que são quadrinhos que trazem sobre os direitos das mulheres, sobre os direitos na engenharia, do mundo do trabalho, sobre soberania e democracia. Te convidamos, Mariângela, a conhecer também as histórias da engenheira Eugênia e vamos te enviar um kit também. Ah, muito bom! Estamos chegando aqui ao final do nosso ENGECast, que é uma realização da FICENGE, Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, com o apoio e patrocínio da Mútua Nacional. A nossa gravação acontece aqui no Estúdio Camarada, que é da FICENGE e do SENGE Rio. Muito obrigada, Mariângela, parabéns pelo prêmio. Muito obrigada, Simone. Muito obrigada a todas as pessoas que nos assistiram aqui e sigam as nossas redes sociais, @FICENGE Federação. Até a próxima. Até a próxima.